Para a gente entender de verdade a obra de Carl Jung, primeiro a gente precisa dar uma espiada dentro da mente dele, lá na infância. Foi ali, sabe, no mundo interior totalmente dividido, que começou a busca de uma vida inteira para explorar o que tem de mais fundo na psique humana. Ok, vamos mergulhar nisso aqui. Essa observação que ele fez sobre si mesmo é a chave de tudo. Desde muito cedo, o Jung sentiu uma tensão lá dentro, uma dualidade que, para ele, não era um problema que precisava de conserto, mas sim um mistério a ser desvendado. E foi essa percepção que moldou todo o trabalho dele dali para frente. E aqui estão elas, as duas personalidades. De um lado, a gente tinha o número 1. Era o garoto que ia para a escola, se esforçava, se adaptava ao mundo aqui fora. Mas, em segredo, bem no fundo, existia o número 2. Uma personalidade que parecia mais velha, mais desconfiada, muito mais conectada com a natureza e com os grandes mistérios da vida. É o comecinho do que viria a ser o tema de um mundo interior super complexo. Então, quando Jung entrou de cabeça no campo da psicologia, ele encontrou um cenário que era dominado por duas visões principais. E, na opinião dele, nenhuma das duas conseguia explicar a experiência humana por completo. O ponto crucial era esse, basicamente. De um lado, a psicologia dizia que as pessoas estavam, de certa forma, presas às experiências da infância. Era como uma sentença para a vida toda. Do outro, dizia que elas eram só um produto do ambiente, sem nenhuma profundidade. O Jung sentia que faltava algo essencial aí. A ideia de que a vida é um processo. Um vir a ser, sabe? A possibilidade de um crescimento, de uma transformação que nunca para. Bom, insatisfeito com tudo isso, Jung tomou uma direção completamente radical. Ele decidiu, então, mapear o território imenso e desconhecido do nosso mundo interior, o inconsciente. Mas não como um porão cheio de traumas, e sim como uma fonte de sabedoria e renovação. E este aqui é um mapa fundamental. Para o Jung, a psique não é só aquilo que a gente sabe sobre nós mesmos. É um sistema único, dinâmico. O consciente e o inconsciente estão numa conversa o tempo todo. E é dessa conversa que vem a energia para a nossa evolução pessoal ao longo da vida. E dentro desse mapa, a gente encontra os complexos. Pense neles como se fossem nós de energia emocional. Uns pontos bem sensíveis na nossa psique. Sabe quando um comentário que parece inofensivo provoca uma reação totalmente desproporcional? Pois é, isso é um complexo sendo ativado, influenciando nossos pensamentos e comportamentos sem que a gente nem perceba. Agora, o que é fascinante mesmo é como Jung tornava o abstrato em algo concreto. Ele usava o teste de associação de palavras quase como uma ferramenta de detetive, um investigador da mente mesmo. Quando a resposta para uma palavra tipo mãe ou dinheiro demorava, ou vinha de um jeito esquisito, ou até mesmo nada, silêncio total, ele sabia. Tinha encontrado a pista para um complexo que estava ali, escondido. Indo ainda mais fundo, a gente chega nos arquétipos. Se os complexos são uma coisa pessoal, os arquétipos são universais. São tipo as plantas básicas da experiência humana, a mãe, o herói, o sábio. E por que isso é tão importante? Porque são esses padrões que moldam as histórias que a gente conta, os filmes que amamos e até as expectativas que temos da vida. Eles conectam todos nós a um inconsciente coletivo. E esse caso ilustra o poder de um arquétipo de um jeito brilhante. Uma paciente, a Sarah, que era totalmente dominada pela imagem da grande mãe, finalmente consegue confrontar essa imagem na imaginação dela. Ela não está falando com a mãe de verdade, mas com aquela força arquetípica, possessiva, devoradora que vivia dentro dela. E esse confronto foi um passo gigantesco para a libertação pessoal dela. Mapear a psique era só o começo. O verdadeiro objetivo da psicologia de Jung não é só entender as partes que nos formam, mas integrar tudo isso. É a jornada para se tornar uma pessoa completa, inteira. Esse processo todo tem um nome: individuação. E a ideia não é buscar a perfeição, mas sim se tornar uma pessoa inteira. É a jornada de reconhecer e integrar todas as nossas partes. Aquelas que a gente gosta e aquelas que nem tanto, para nos tornarmos a pessoa única que, no fundo, a gente nasceu para ser. E essa jornada da individuação acontece em etapas bem importantes. Tudo começa com o reconhecimento da persona, que é a nossa máscara social, aquela que usamos para navegar pelo mundo. É entender a diferença entre o papel que a gente representa e quem a gente é de verdade. Depois vem a parte que exige coragem, confrontar a sombra. São aqueles nossos aspectos que a gente prefere ignorar ou até projetar nos outros. Integrar a sombra não significa se tornar uma pessoa má, mas sim reconhecer a própria capacidade para a escuridão e, com isso, ganhar profundidade.
Em seguida, vem o diálogo com a nossa contraparte interior, a ânima, o feminino dentro dos homens e o ânimos, o masculino dentro das mulheres. É sobre integrar qualidades como intuição e lógica para se tornar mais completo. E o objetivo final é a unificação do self, onde o ego para de ser o centro do universo e começa a servir a uma totalidade maior, muito mais autêntica. Toda essa exploração do Jung nos leva a uma conclusão muito profunda sobre a natureza da nossa vida interior e, claro, sobre o verdadeiro objetivo do nosso desenvolvimento psicológico. Olha, se tem uma ideia central para levar desta análise, é esta aqui. A vida não é sobre eliminar falhas, mas sobre abraçar a totalidade do nosso ser. A luz e a sombra, o masculino e o feminino, o consciente e o inconsciente. É justamente na união desses opostos que a gente encontra a verdadeira integridade. Essa citação de Heráclito, que, aliás, abre o livro que usamos como fonte, captura perfeitamente o espírito da obra de Jung. A psique não é um território a ser conquistado, mas sim um universo infinito para ser explorado. É uma jornada sem fim, para dentro. E no final das contas, a exploração se volta para dentro. Jung não deixou um mapa definitivo, mas sim uma bússola. A pergunta que fica não é sobre ele, mas sobre quais mistérios cada um de nós pode descobrir ao olhar para a medida profunda da própria alma.